Quando uma pessoa passa a sentir nojo do mundo em que vive, isso diz mais sobre ela ou sobre o próprio mundo? Existe um limite para a maldade humana? Ou o problema começa quando alguém percebe que esse limite nunca existiu? Suguru Geto não começou como um vilão. Ele começou como alguém que acreditava que a força precisava ter um sentido. Durante muito tempo, ele aceitou o sofrimento, o sacrifício e até o nojo, porque acreditava que tudo isso servia para proteger pessoas que não podiam se proteger sozinhas. Mas aos poucos, esse sentido foi se perdendo. Neste vídeo, vamos acompanhar a trajetória de Suguru Geto e observar como essa perda transforma a maneira como ele passa a enxergar o mundo e a si mesmo. Na juventude, Suguru Geto acreditava em algo que à primeira vista parecia nobre. Ele defendia a ideia de que os mais fortes tinham a obrigação de proteger os mais fracos, especialmente os não feiticeiros. Mas essa crença não vinha apenas do dever. Ela vinha de algo mais profundo: significado. Ser um feiticeiro Jujutsu só fazia sentido se fosse para proteger quem não podia se proteger sozinhas. Cada missão perigosa, cada ferimento, cada noite sem descanso, tudo era suportável, porque tudo tinha um propósito. Enquanto isso, Satoru Gojo enxergava o mundo de outra forma. Para ele, os fortes não nasceram para servir aos fracos. A força não cria obrigações, ela apenas existe. Essa diferença não gera conflito imediato, mas planta uma semente silenciosa. Para Geto, essa filosofia era o que sustentava sua identidade. Até mesmo o horror de consumir maldições, aquele gosto repulsivo, quase intragável de um pano que foi usado para limpar fezes e vômito, era tolerável. Ele engolia o nojo junto com a convicção de que estava fazendo algo certo. Ele acreditava que se continuasse, o mundo mudaria. Mas o mundo não muda. E quando o significado não retorna, o sacrifício começa a parecer inútil. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. O sofrimento nunca foi o problema de Geto. O problema foi quando o porquê começou a ruir. Gojo e Geto eram amigos próximos, não apenas parceiros de missão, mas iguais em talento, força e potencial. Ainda assim, eram opostos em pensamento. Gojo vivia com leveza, Geto carregava um mundo nos ombros. E quanto mais Geto observava o comportamento humano, mais ele sentia que estava sozinho nessa responsabilidade. A missão de escoltar Riku Amanai, a hospedeira do plasma estelar, marca o início da ruptura. Quando Riku é assassinada, Geto não vê apenas uma falha, ele vê a crueldade humana escancarada. Não feiticeiros comemoram, riem, aplaudem a morte de uma criança inocente. Esse momento nunca mais sai da mente de Geto. Hannah Arendt chamou isso de banalidade do mal. O mal não nasce apenas de monstros conscientes, mas de pessoas comuns, ignorantes, indiferentes. E Geto começa a se perguntar: por que continuar se sacrificando por pessoas que nem sequer percebem o mal que causam? A partir dali, Suguru Geto já não consegue mais pensar como antes. Tudo o que ele viveu passa a ser reinterpretado. Cada missão, cada sacrifício, cada maldição engolida. Antes, ele acreditava que proteger os não feiticeiros traria equilíbrio. Agora, ele só consegue enxergá-los como a raiz do problema. Em sua mente, os não feiticeiros deixam de ser vítimas, passam a ser primatas malditos, seres incapazes de compreender o próprio impacto no mundo. Eles criam maldições, eles destroem vidas e ainda celebram a dor alheia. Esse pensamento não nasce do ódio puro, nasce de uma lógica fria e de nojo. Geto não se vê como um vilão, ele se vê como alguém que teve a coragem de enxergar o mundo como ele realmente é. Quando Yuki Tsukumo conversa com Geto, ela não tenta salvá-lo, ela apenas coloca duas ideias sobre a mesa: continuar protegendo os não feiticeiros ou eliminá-los completamente. Mas deixa algo claro: ideias não decidem nada sozinhas. O que importa é como ele escolhe viver a partir daquele momento. Não escolher já não era mais uma opção, e Geto entende que qualquer caminho agora exigiria sangue. A queda de Suguru Geto não vem de um único evento. Ela é construída lentamente pelas tragédias que aconteceram na sua vida, até que a missão no vilarejo acontece. Ali,
não há maldições. Há apenas duas crianças presas em uma jaula, feridas, sujas, maltratadas. Nesse instante, tudo se encaixa na mente de Geto. A crueldade não é exceção, ela é regra. O nojo que ele sente não é apenas dos moradores daquela vila, é dos fracos como um todo. E ali, Suguru Geto se decide. Ele extermina o vilarejo inteiro. E com isso, abandona de vez o Geto feiticeiro. O que sobra é alguém que acredita estar corrigindo o mundo. Após a morte de Riko, Gojo e Geto seguem direções opostas. Gojo entende que o mundo Jujutsu não pode ser mudado apenas pela força. Geto assume para si a responsabilidade de acabar com os não-feiticeiros. Se as maldições nascem das emoções negativas de quem não manipula a energia amaldiçoada, então, para Geto, a solução é forçar uma evolução. Ele não chama isso de genocídio, ele chama de necessidade. Curiosamente, Gojo, que nunca se importou com os fracos, passa a defendê-los, e Geto, que vivia por eles, passa a odiá-los. Para Geto, essa é a única resposta lógica. Para Gojo, é insanidade. Suguru Geto cria uma seita para dar continuidade ao seu plano. Suas convicções agora são claras. A tolice dos fracos não é algo a ser protegido, é algo a ser eliminado. Ele vê em Yuta Okkotsu uma oportunidade única. A rainha das maldições seria o instrumento para cumprir seu papel no mundo. Mesmo carregando desprezo pelos fracos, Geto não sente ódio pessoal de seus amigos. Para ele, o problema nunca foram as pessoas, e sim a ignorância dos mais fracos. Eles não sabem o que fazem, não entendem o peso das próprias emoções, e continuam gerando maldições sem sequer perceber. O cortejo dos yokais em 24 de dezembro é anunciado. Mais de 1000 maldições seriam liberadas em Shinjuku, mas tudo isso é apenas uma distração. Enquanto o mundo mergulha no caos, Suguru Geto caminha em direção à escola Jujutsu. Tudo foi calculado, tudo foi necessário. Ao invadir a escola, Geto não age com raiva, ele age com clareza. Cada guarda que cai não é prazer, é consequência. Na mente de Geto, aquilo não é assassinato, é limpeza. Ali, no lugar que representa o futuro do mundo Jujutsu, ele sente algo raro, tranquilidade, porque acredita, pela primeira vez, estar no caminho certo. Ao encontrar Yuta, Geto vê mais do que um inimigo. Ele vê um reflexo do que poderia ter sido. Yuta sofre, carrega culpa, carrega uma maldição absurda, mas diferente de Geto, ele ainda escolhe proteger. A rainha das maldições prova algo que Geto não queria aceitar. O sofrimento humano ainda pode gerar laços, amor e sentido. Essa luta não é apenas física, é ideológica. Geto luta para provar que o mundo não merece ser salvo. Yuta luta para provar que, mesmo quebrado, ele ainda pode ser. Durante a batalha, Suguru Geto fala, porque no fundo, ele sempre quis ser compreendido. Eliminar os não-feiticeiros, para ele, não é crueldade, é libertação. Libertação dos feiticeiros do ciclo infinito de maldições. Libertação até mesmo dos próprios humanos, prisioneiros da ignorância. Ele se vê como alguém que assumiu o peso de uma decisão que ninguém mais teve coragem. Mas Geto perde, e não apenas por força. Ele perde para algo que subestimou, a capacidade humana de criar laços. Yuta vence porque ainda acredita. E quando Suguru Geto cai, não é apenas um corpo que tomba, é uma ideologia que falha. Nos seus últimos momentos, Gojo aparece e, diante do único homem que realmente o conheceu, Geto abandona qualquer discurso. Mas eu nunca guardei nenhum ódio das pessoas na escola Jujutsu. Eu só não conseguia dar um sorriso sincero nesse mundo cruel. Suguru. Essa frase não vem de um vilão, vem de alguém exausto. Exausto de carregar um mundo que nunca correspondeu. Suguru Geto não é apenas um vilão. Ele é o retrato de alguém que perdeu o significado da própria existência e tentou substituí-lo por uma verdade absoluta. Sua história nos lembra que quando o sentido desaparece, até as ideias mais extremas podem parecer racionais. Talvez o maior terror de Suguru Geto não fossem os humanos, mas o vazio que ele tentou preencher com ódio. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Se puder se inscrever e deixar o like, eu agradeço ainda mais. Aqui, usamos o anime para refletir sobre nós mesmos. Obrigado pela companhia e até a próxima.